Estamos começando mais um seminário da série Adoração Sem Paredes. Que bom que você continua aqui conosco. Eu tenho orado por você. Vamos para o nosso tema de hoje: adoração em espírito e em verdade, com foco na mulher samaritana. Com certeza você se lembra da maior crise sanitária do século. A pandemia mudou a dinâmica da vida social num piscar de olhos. Além do fato mais grave, a perda de milhares de vidas, tivemos que enfrentar o isolamento. Com isso, os templos tiveram que fechar as portas e permanecer assim por meses. Numa visão restrita de adoração como sendo culto, como ficaria então a adoração sem igrejas? Por isso que enfatizamos aqui a adoração como sendo algo mais abrangente. Na pandemia, a tecnologia amenizou o problema da adoração coletiva, encurtando a distância física virtualmente. As lives nas redes sociais se multiplicaram. Os encontros via aplicativos de videoconferência ocuparam temporariamente o lugar dos cultos na igreja. As visitas pastorais presenciais foram substituídas por chamadas de vídeo ou ligações telefônicas. O uso de todos esses recursos tentou atender da melhor forma possível uma necessidade imposta pelas circunstâncias sanitárias. Por parte da igreja, em suas diversas instâncias, havia algumas preocupações pertinentes. Como ficaria a fé de nossos irmãos e irmãs sem os cultos na igreja? Será que alguém esfriaria espiritualmente? Naquele momento de crise, a fidelidade a Deus seria abalada? Aquele período de isolamento social serviu para um reavivamento espiritual em virtude do tempo a mais à disposição de muitos. Pelo menos, ouvi testemunhos de irmãos que se aproximaram mais de Deus naquele período. Para outros, é verdade, o distanciamento físico da igreja foi, infelizmente, o gatilho que efetivou o distanciamento espiritual de Deus. Por isso, a igreja, dentro do possível, tentou promover o alimento espiritual para seus membros, procurando assim ajudá-los a se manterem ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Porém, do ponto de vista profético, cremos que chegará o tempo em que não teremos mais igrejas para frequentar, pois estas se fecharão para sempre. Nesse cenário, não iremos contar com a internet, com a TV Novo Tempo, com a rádio, aplicativos, smartphones, nada do que atenuou o isolamento que vivemos, ao mesmo tempo em que proveu algo para nos ajudar a mantermos a comunhão com Deus. A despeito das dificuldades que enfrentamos na pandemia, podíamos ouvir um sermão ao vivo sendo transmitido de algum lugar. Mas sabemos que chegará o momento em que nada disso será possível. Não haverá adoração nessa ocasião? Como vimos ao longo dessa série, a adoração independe de cultos formais na igreja. Independe de ter um pregador ou um cantor. Tudo isso é importante, mas a falta deles não impossibilita a adoração. A adoração tem mais a ver com uma forma de viver. Uma vida pautada no reconhecimento, na busca e na confiança em Deus, como temos enfatizado aqui. Lembremos do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ali temos um curso prático de evangelismo pessoal com um desfecho impressionante. Não somente a mulher em questão, a mulher samaritana, mas toda uma cidade se converteu de acordo com João 4, 39 e 41. No entanto, a conversa resultante daquele encontro de salvação nos deixou pérolas relacionadas à adoração. Vemos na declaração de Jesus que a adoração está mais relacionada com o como do que com o onde. A mulher interrogou a Jesus exatamente quanto a essa questão. Ela disse: "Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." João 4, 20. A pergunta, na verdade, tinha o objetivo de desviar o foco do rumo da conversa, que àquela altura estava bem íntima e constrangedora para aquela mulher. Mesmo assim, Jesus entrou na questão levantada por ela e respondeu: "Nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. O verso 21. A resposta de Jesus não coloca em xeque o ter um lugar específico como um lugar de adoração. Antes, as palavras do Messias mostram a primazia da essência da adoração, ou seja, como se deve adorar em relação a onde adorar. Por uma questão muito simples, o corpo físico pode estar num templo em Jerusalém ou em Gerizim, numa igreja, mesquita, catedral ou em outro lugar de culto, mas a mente e o coração do suposto adorador podem estar longe de Deus. Por isso, para Jesus, mais importante do que o lugar onde adoramos é como adoramos. Após desconstruir essa visão de adoração delimitada geograficamente, Jesus mostra para sua interlocutora o que é mais relevante para Deus nesse assunto. Por 2 vezes, Jesus enfatizou como se deve adorar ao Pai, a saber, em espírito e em verdade. Está no verso 23 e o verso 24. As outras questões se tornam periféricas diante dessas atitudes do adorador. Entendemos uma adoração em espírito como uma atitude da mente e do coração, algo racional e sincero. Para o comentário bíblico adventista, os verdadeiros adoradores são aqueles cuja adoração vem do coração, em vez de meras formas rituais realizadas em determinado local. Já uma adoração em verdade se dá pela busca de fazer a vontade de Deus. Em suma, adorar a Deus em espírito e em verdade significa uma adoração com toda a sinceridade, com as mais elevadas faculdades do ser, aplicando à vida os princípios da verdade. Jesus ainda deixa escapar algo interessante, a notícia de que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. A procura divina não é por aqueles que se dizem adoradores, mas sim daqueles que de fato o são. Quem faz essa distinção é o próprio Deus. A linha divisória é muito tênue aos limitados e maculados olhos humanos. Aparentemente, com um olhar superficial, estamos todos indo na mesma direção e tendo o mesmo propósito. Contudo, o próprio Deus disse por meio do profeta Isaías: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e os seus lábios me honra. Isaías 29:3. Isso é o que nós vemos, igrejas cheias de pessoas cantando, levantando as mãos, como se diz no popular, fazendo e acontecendo. No entanto, aquele que analisa os corações vê além. Ele continua, mas o seu coração está longe de mim. Séculos mais tarde, Jesus, usando esse texto de Isaías, completa: em vão me adoram, Mateus 15, o verso 9. O que temos dito e reiterado aqui é que não adianta estar na igreja, ter cargos na igreja, nem até ser pastor da igreja. Isso por si só não constitui alguém como verdadeiro adorador. O grande desafio da vida cristã é, de fato, viver o Evangelho. Adorar a Deus na igreja e principalmente fora dela. Casar teoria e prática. Cantar Sou de Jesus é muito fácil. Uma das letras de hinos mais bonitas que eu acho diz: quer vivamos ou morramos, somos teus. Poeticamente, muito bonita e fácil de cantar. As reflexões inevitáveis que ficam são, no dia a dia, mostramos realmente que somos de Jesus? Estamos dispostos a morrer por ele como os amigos de Daniel, que preferiram ir à fornalha como de fato foram? Se as respostas forem não, podemos ser facilmente enquadrados no grupo dos hipócritas denunciados por Jesus em Mateus 15, o verso 7. As dificuldades que passamos são oportunidades para adorarmos a Deus na prática. Oportunidades para sairmos do campo romântico de um cristianismo apenas teórico, falado, cantado, e entrarmos assim de fato no campo da batalha espiritual, real, experimentado, assim como Jesus. Jesus, homem, é o nosso exemplo maior. Em meio à severa prova física, psicológica e espiritual enfrentada no deserto ao ser tentado por Satanás, conforme Mateus capítulo 4, Jesus se manteve fiel ao Pai, não apenas naquela ocasião, mas em todas. Em sua forma humana, dentro de sua submissão voluntária,
Jesus viveu para adorar e glorificar ao Pai. Jesus adorou a Deus ao reconhecê-lo como seu Pai, de acordo com Mateus 6, o verso 9. Sua entrega e submissão foi marcada no rito do batismo, de acordo com Mateus 3, o verso 13 a 16. E Jesus buscava ao Pai por meio de longas orações, sobretudo nas horas silenciosas da noite, de acordo com Mateus 14, 23 a 25. Ele estudava as Escrituras a ponto de ter sempre uma está escrito na ponta da língua. Era capaz de debater teologia com os grandes teólogos da época, causando espanto neles, de acordo com Lucas 2, 46 e 47. Frequentava costumeiramente a sinagoga, onde lia a palavra e participava da adoração coletiva, conforme Lucas 4, 16 e 17. E sua confiança no Pai foi vista em sua submissão e obediência. Jesus adorou ao pedir ao Pai para que o cálice não fosse tomado, mas aceitaria ingeri-lo se essa fosse a vontade dele. Mateus 26, 39. Enfim, Jesus obedeceu até ao fim ao morrer numa cruz, conforme Filipenses 2:8. Voltando à mulher samaritana, o texto bíblico não fala muitas coisas a respeito dela. Fica evidente que a sua vida pregressa não a colocaria como uma referência de mulher, de acordo com João 4:18. Mas aquele encontro foi com o Salvador do mundo, que tinha planos de salvação para ela também. A despeito da escassez de informações, podemos perceber pelo relato e por seu desfecho que aquele foi um encontro decisivo para aquela mulher. Ela verdadeiramente buscava ser uma adoradora, a despeito de sua vida de pecado. O encontro final com Cristo foi decisivo para a sua mudança de vida. Ela não sairia a mesma mulher após aquela conversa. Vejamos os elementos da adoração que destacamos nessa série na vida daquela mulher. Primeiro, precisamos destacar que ela reconheceu a Jesus como Messias. Quando Jesus se apresenta como Messias, lá no verso 26, ela tira qualquer dúvida ainda restante. Diante daquela revelação de sua vida passada e presente, ela já havia reconhecido a Jesus como profeta, lá no verso 19. Agora, a autorrevelação de Jesus é suficiente para sua crença nele como Messias. O comentário bíblico adventista explica assim o verso 29, em que a mulher fala aparentemente sem uma certeza sobre a identidade messiânica de Jesus. Contato. A mulher declarou sua descoberta na forma de uma pergunta e convidou os habitantes da aldeia a ir e examinar as evidências por si mesmos. Ou seja, ela já sabia e reconhecia Jesus como o Messias prometido, mas preferiu estimular aos seus conterrâneos que concluíssem por si mesmos mediante o contato pessoal com o Messias. A mulher também reconheceu o seu pecado e o assumiu publicamente quando declarou para seus conhecidos: "Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito", o verso 29. Isso só pode ser uma referência ao seu relacionamento com um homem que não era o seu marido, de acordo com o verso 18, após 5 outros relacionamentos fracassados. O reconhecimento de nossa condição de pecadores precede nossa experiência como verdadeiro adorador. A mulher estava indo justamente nessa direção salvífica. Ela não queria mais esconder suas falhas, antes preferiu abandoná-las. Um segundo detalhe é que aquela mulher, ela buscava de fato a Deus. O fato de saber que o Messias viria testemunha que, de alguma forma, ela estudava a respeito do assunto. Ela mesma afirmou: "Eu sei", respondeu a mulher, "que há de vir o Messias chamado Cristo." João 4, 25. Onde ela obteve a informação da vinda do Messias? Ellen White escreveu que essa mulher interessava-se nas Escrituras e que ela desejava compreender a profecia a respeito da vinda do Messias. Mas apesar desse interesse e busca, sua vida de pecado não possibilitava uma adoração autêntica. Não sabemos quanta luz aquela mulher tinha a respeito da vontade de Deus, mas o fato é que faltava ainda Cristo na vida dela. Podemos estar lendo a Bíblia, orando e participando ativamente das atividades da igreja, mas destituídos de Cristo na vida.
Isso é um grande problema e sem solução, exceto caso aconteça o encontro salvífico com a água da vida, assim como aconteceu com aquela mulher. E por fim, podemos afirmar que aquela mulher confiou em Jesus. O mestre disse: Eu sou, eu que falo contigo. João 4,26. Ao ouvir a mulher estas palavras, a fé brotou-lhe no coração. Não apenas brotou no coração a fé, confiança, como essa fé transbordou ao ponto de, tendo abandonado o seu cântaro, ela correu até a cidade, a fim de contar as boas novas sobre o Messias prometido que chegara. O verso 28. Vimos que a consequência da fé, confiança, é obediência, fidelidade. No caso da mulher em questão, vemos a fidelidade missionária, embora nenhum apelo tivesse formalmente sido feito para que ela falasse do que havia descoberto. Contudo, parafraseando Ellen White, podemos dizer que o verdadeiro adorador nasce no reino de Deus como missionário. Aquela notícia da chegada do Messias prometido era sobremodo importante e feliz para a mulher contê-la apenas para si. Sua vida foi tão grandemente impactada por Jesus que ela não viu uma alternativa a não ser espalhar para outros a grande nova que ela possuía. Pelo depoimento de João, que afirmou, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. O verso 39. Podemos então inferir que a mulher tinha sido verdadeiramente transformada. Do contrário, não transmitiria com tanta eloquência a notícia da chegada do Messias a outros. Essa mulher sem nome demonstrou ser uma adoradora em espírito e em verdade. Jesus foi àquele poço para encontrar-se exatamente com ela, porque via nela uma potencial adoradora verdadeira. É bem verdade que ela precisava de ajustes na sua vida, mas quem não precisa? Não existe outro caminho a não ser o caminho do reconhecimento, da busca e da confiança. Podemos até tentar, por meio de manifestações externas, adorar a Deus. Contudo, a verdadeira adoração, a adoração que o Pai busca encontrar, virá primeiro do coração, será oferecida de forma verdadeira e sincera, e só assim será aceita. Que Deus então te abençoe e que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira, sincera e finalmente seja aceita por Ele.